pessoal, beleza? Bom, mais uma aula aí de arquivologia e agora nós vamos discutir sobre a tabela de temporalidade, ok? Bom, os documentos públicos, eles têm um prazo de guarda, assim como também os documentos da iniciativa privada, os documentos da sua casa, por exemplo, né? Você não guarda um recibo, uma conta de água, luz, uma nota fiscal que não tem mais valor, não é verdade? Que já passou do prazo aí necessário de guarda, entendeu? Então, obviamente, vai chegar um período, um tempo, que você vai desfazer disso. A tabela de temporalidade, ela é uma normatização, na verdade, dos documentos públicos, tudo bem? Então, os documentos são guardados durante um determinado período e a tabela de temporalidade normatiza isso. Vale lembrar que não necessariamente o órgão público vai guardar o documento só por conta da tabela de temporalidade, tá? Ele pode levar a outras coisas também, outras circunstâncias, na verdade, para guardar um documento público, né? Um documento que passe a ter aí valor administrativo, até mesmo valor histórico aí para o órgão, para a instituição. Bom, vamos lá estudar então a tabela de temporalidade. Tem aqui um conceito para você, quero que você visualize aí comigo. A tabela de temporalidade é um instrumento, olha só, um instrumento arquivístico resultante de avaliação que tem por objetivos definir prazos de guarda, como eu falei para você, tá? E destinação de documentos, com vista a garantir o acesso à informação e quantas dela necessitem. Sua estrutura básica deve necessariamente contemplar os conjuntos documentais produzidos e recebidos por uma instituição no exercício de suas atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final, eliminação ou guarda permanente, além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e aplicação. Então, na verdade, o que nós vamos ter, pessoal? É uma tabela, né, com alguns dados, ok? Ou seja, você vai encontrar nessa tabela um código, vai encontrar o assunto, vai encontrar a informação de quanto tempo o documento vai ficar no arquivo corrente, tá? Eita, a letra tá horrível, né? Quanto tempo ele vai ficar no arquivo intermediário? Qual será a sua destinação? Tá certo? E se tiver alguma observação, vai ser informado aqui também, tá? Então é isso, na verdade é isso que a gente vai ter na tabela de temporalidade, tá bom? Claro que minha letra tá tão feia aí, né? Esse rascunhão horrível, horroroso. Eu tenho uma tabela aqui, exemplo, para te mostrar, fica tranquilo, tá bom? Bom, vamos lá. Outras informações relevantes sobre o conceito de tabela de temporalidade. É um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, o recolhimento, descarte ou eliminação dos documentos, tá? Lembrando, né? No ciclo de vida de documentos nós falamos sobre isso, ó. Os documentos estão aqui no arquivo corrente, eles vão para o arquivo intermediário, nós damos um nome para isso, nós damos o nome de transferência, tá bom? Os documentos do arquivo intermediário que vão para o arquivo permanente, nós damos o nome disso aqui de recolhimento. E pode ser que o documento do arquivo corrente vá diretamente para o arquivo permanente, sem precisar passar pelo arquivo intermediário. Damos o mesmo nome, também recolhimento, tá bom? Então a tabela de temporalidade vai especificar tudo isso, prazos, condições de guarda, transferência, recolhimento, descarte ou eliminação. Um conceito aí para você. Bom, outra informação aqui, né, é que a tabela de temporalidade você vai ter uma comissão. Essa comissão, ela que vai avaliar esses documentos, especificar o tipo de documento, o assunto, né? Tá bom? A natureza ali do assunto do documento e, consequentemente, quanto tempo ele vai ficar guardado em cada arquivo e qual será a sua destinação. Logo, a composição da comissão é da seguinte maneira. Ó, a Comissão Permanente de Avaliação compor-se-á de arquivista ou responsável pela guarda da documentação, servidores das unidades organizacionais
às quais se referem os documentos a serem destinados, com profundo conhecimento das atividades desempenhadas. Historiador ligado à área de pesquisa de que trata o acervo e também profissional da área jurídica responsável pela análise do valor legal dos documentos. Além disso, profissionais ligados ao campo de conhecimento de que trata o acervo objeto da avaliação, como um economista, um sociólogo, um engenheiro, um médico, entre outros. Tá bom? E outros profissionais que possam colaborar com as atividades da comissão. Bom, aqui tem um exemplo da tabela de temporalidade, conforme eu havia dito para você, tá? Então aqui eu tenho um assunto, ó. Veja bem como que é a tabela, né? Nós temos códigos, ó, aqui são códigos, né? Como você pode observar, então assunto administração geral, um assunto mais amplo. Aí você tem 000 para esse assunto, tem 001 para um outro assunto, que é modernização e reforma administrativa, projetos, estudos e normas. Tem 002 para planos, programas e projetos de trabalho, 003 para relatórios de atividade, 004 para acordos, ajustes, contratos e convênios, 010 para organização e funcionamento, e aí vai em 010.1, 010.2 e assim por diante, tá? Aqui vai informar o prazo de guarda. Isso já foi de tema de prova, tá, gente? Quando se pensar em prazo de guarda, você vai pensar somente no arquivo corrente mais o arquivo intermediário, tudo bem? Então, ó, o prazo de guarda é igual ao arquivo corrente mais o intermediário. Não há o que se falar em prazo de guarda para arquivo permanente, porque o arquivo permanente ele é guardado permanentemente, ele é recolhido, eterno, tá bom? Então, veja só que interessante, ó, modernização e reforma administrativa, projetos, estudos e normas, eles ficam na fase corrente enquanto vigorar. Depois, eles vão para a fase intermediária, quando deixam, né, de ter vigência, de vigorar, e ficam no arquivo intermediário durante 5 anos. A sua destinação final é a guarda permanente, e não tem nenhuma observação para eles. Planos, programas e projetos de trabalho. Fase corrente, ficam 5 anos na fase corrente. Na fase intermediária ficam 9 anos e depois eles são guardados permanentemente, sua destinação final. Logo vão para o arquivo corrente, tá? Deixa eu achar um outro aqui. Olha só, registro nos órgãos competentes. Quanto tempo eles ficam no arquivo corrente enquanto vigorar? Quanto tempo eles ficam na fase intermediária? Nenhum dia sequer. Tá vendo? Não tem nada anotado aqui. E o que acontece com eles posteriormente? São eliminados, tá bom? Já os regimentos, regulamentos, estatutos, organogramas e estruturas organizacionais ficam na fase corrente enquanto vigorar, depois ficam mais 5 anos na fase intermediária e a sua destinação final, guarda permanente. Olha só o que está dizendo aqui na observação. Os originais dos atos publicados integrarão os arquivos dos gabinetes do Presidente da República, governadores e prefeitos, cuja temporalidade será definida quando da elaboração da tabela específica para sua atividade de fim. Então, vê que em alguns casos nós temos observações, ok? Vou pegar aqui outro exemplo, ó, comissões, conselhos, grupos de trabalho, juntas e comitês, ou seja, documentos desse tipo, desse porte, né? Desse tipo de assunto. Quantos anos eles ficam na fase corrente? 4 anos. Quantos anos eles ficam na fase intermediária? 5 anos. E qual é a sua destinação final? Olha só que interessante, eles são eliminados. Então nós vamos ter a eliminação desses tipos de documentos. Ou seja, logo eles não passam por 3 fases, né? Somente 2. Só o arquivo corrente e o arquivo intermediário. A primeira e a segunda idade, porque depois eles são eliminados, descartados. Tá bom? E tem outros exemplos aí, como você pode observar aí na tabela de temporalidade. Lembrando, aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso aqui não vai cair na sua prova lá, um tipo de assunto que você tem que saber quanto tempo ele vai ficar na fase corrente, quanto tempo ele vai ficar na fase intermediária, se vai ser eliminado ou não. Isso não vai acontecer. Pode sim acontecer da banca examinadora colocar para você uma tabela realmente de temporalidade ou um exemplo, né, uma situação hipotética e perguntar para você, por exemplo, quais são as fases,
daquele assunto, se eles vão para os 3 arquivos, se eles só são da primeira e da segunda idade, alguma coisa nesse porte, entendeu? Então é isso que pode acontecer, tá certo? Não vai cair tabelas e mais tabelas para você saber de cada tipo de documento, não, fica tranquilo, tá bom? Vamos dar continuidade. Olha só, tem uma questãozinha aqui, referente à tabela de temporalidade, que é uma questão mais para a gente fixar a informação, tá? A questão do ano de 2014, Banca CESP, órgão Anetel, prova para técnico administrativo. A questão diz assim: a respeito da tabela de temporalidade de documentos, julgue o item subsecutivo. A existência da tabela de temporalidade é justificada pela necessidade de preservação dos documentos de arquivo. E aí, certo ou errado? Bom, se você respondeu certo, você está de parabéns, acertou a questão. É isso mesmo, né? A existência da tabela de temporalidade é justificada pela necessidade de preservação dos documentos? Com certeza absoluta. Tanto que a tabela de temporalidade vai especificar quanto tempo os documentos serão guardados no arquivo corrente, no arquivo intermediário e qual será a sua destinação final. Ou eles serão eliminados, ou eles serão recolhidos para a guarda permanente, ou seja, para o arquivo permanente. Ok? Bom, aqui tem um resumo para você visualizar o que nós falamos durante essa aula, tá? Conceituamos aqui a tabela de temporalidade, onde ela especifica o prazo de guarda dos documentos, ok? Lembrando, prazo de guarda é igual a arquivo corrente mais arquivo intermediário, tudo bem? E qual será a sua destinação? Que pode ser, o documento pode ser recolhido para o arquivo permanente ou o documento pode ser eliminado, tá certo? Beleza? Então finaliza essa aula, espero que você tenha entendido a respeito do assunto e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, galera! Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui do curso preparatório para a Universidade Federal da Bahia, cargo assistente em administração. Se você assistiu a aula até aqui, continue porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concurso somos especialistas em concursos de carreiras administrativas, que é o caso desse cargo. Logo, consequentemente, montamos um curso online preparatório para você que, eu não tenho dúvida, se você estudar com muito afinco, foco, disciplina, você vai conseguir a sua aprovação no concurso público. Porque o nosso curso preparatório, ele é completo. Você vai ter tudo que realmente precisa para ser aprovado nesse concurso. Mas eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Primeiro, você vai ter no curso acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso, tudo bem? Você vai receber aí o login e a senha imediatamente. É realmente, se demorar 1 minuto é muito, tá certo? Além disso, você terá acesso ao curso ilimitado. Você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E melhor, terá acesso durante 1 ano. Isso significa que se abrir algum edital, algum concurso, com prazo aí dentro desse período, né, de 1 ano, e as matérias são semelhantes, você vai poder aproveitar o próprio conteúdo para continuar estudando para outro concurso sem precisar, obviamente, adquirir, né, fazer uma nova compra, ok? Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Pessoal, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores, principalmente da matéria de conhecimentos específicos. Além disso, você terá material em PDF, certo? Que complementa o seu estudo. Lembrando que o nosso foco são aulas em vídeo, mas o material em PDF vai ajudar bastante também. E você vai fazer parte de um grupo no WhatsApp para receber notificações, atualizações do curso, até mesmo ter um acompanhamento, tá certo? Agora veja, um curso desse tão completo, quanto que você acha ou quanto que você entende que vale? Bom, esse curso, além de tudo isso que eu já passei para você, você também terá alguns bônus. Olha só, gente, você vai ter caderno de questões, certo? Esse caderno de questões, na verdade, são cadernos de questões por matéria.
tudo muito bem organizado para você treinar. São milhares e milhares de questões. Olha, acredito eu que cada matéria vai ficar por volta aí de 1000 questões mais ou menos, tá bom? Para você treinar. Então imagina que você teve a aula, depois você teve as questões comentadas pelos professores em vídeo e o próximo passo é resolver questões de provas anteriores, certo? Além disso, você também terá aulões, nós já estamos programando os próximos aulões para os nossos alunos, então vai entrar como bônus para você também. Simulado, nós vamos fazer o simulado, meu amigo, dentro desse pacotão aqui para você ser aprovado. E por fim, revisão de véspera. Vamos fazer uma big de uma revisão de véspera com todos os professores, certo? A sua prova acontecerá obviamente no domingo, né? A gente vai fazer um sábado antes. Essa prova aqui acontece no dia 4 de dezembro, se eu não me engano. Fugiu da memória agora, mas acho que é 4 de dezembro. Nós vamos fazer uma revisão de véspera no dia 3 de dezembro. São as dicas ali, ó, de última hora para você conseguir a aprovação, tá bom? Tudo isso, olha só o valor desse curso. R$ 397, mas você não vai pagar isso aqui agora não, tá? Faz o seguinte, clica no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários para você ir para a página do curso e lá você vai, evidentemente, conhecer o nosso curso preparatório, tem mais aulas demonstrativas e lá no meio da página tem um botão amarelo para você clicar, preencher seus dados e escolher a forma de pagamento. E você não vai pagar 397, você vai pagar somente R$ 247 e esse valor você pode parcelar em até 12 vezes, que fica 12 parcelas de R$ 24,65. Então corre, faz a sua matrícula e comece a estudar com a gente. Ó, abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários vai ter o link. Clica nesse link e já inicia seus estudos para você não perder tempo e assim eu tenho certeza absoluta, estudando com disciplina, com foco e com melhor material, você será aprovado nesse concurso, tá certo? Tem que aproveitar essa grande oportunidade que foi aberta aí para a Universidade Federal da Bahia, mais propriamente dito aí cargo para Salvador, né? Então aproveite essa grande oportunidade, salário bom, com ótimos benefícios, estatutário. Então, gente, na boa, tem que entrar nessa porque vai valer a pena, porque são 75 vagas imediatas e mais cadastro de reserva. Então, provavelmente eles vão chamar muito mais do que esse número, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê dentro da plataforma. Valeu!